Eu odeio impostos, mas eu pago cada centavo. Não porque eu acredito em impostos, e não porque eu tenha medo do imposto de renda, porque nenhuma dessas coisas é verdade, mas porque isso diz algo sobre mim, eu tenho que olhar para mim. É uma questão de integridade, é um centavo. Cada venda em dinheiro de um livro na mesa de trás vai para o sistema de contabilidade e pagamos impostos sobre ele. Eu fui auditado há pouco tempo. Na auditoria eu paguei exatamente zero. Sabe? Estávamos tão limpos. Não é porque eu tenha medo desses trapaceiros, porque realmente não tenho. Eles são um pé no saco, mas não tenho medo deles. É uma questão de integridade, 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 integridade. Generosidade, 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 generosidade. Essas coisas são qualidades de caráter das pessoas bem-sucedidas que eu conheci. Isso é lindo. E falando em casamento, parece que o dinheiro afeta muito os casamentos. Eu tô curioso para saber, é porque ele pode fortalecer ou prejudicar o casamento, né? Se não for administrado. Se você fosse aconselhar um casal que tá namorando há alguns anos e pretende se casar, quais são algumas das perguntas que eles devem fazer e alinhar sobre grana, que eles podem se sentir desconfortáveis, mas eles têm que esclarecer, né? Tipo, olha, nós somos o par certo, Sim. em termos de mentalidade em relação a dinheiro, do que faremos com dinheiro nos próximos anos. Talvez essas perguntas surjam no começo, né? Mas quais são as perguntas que as pessoas devem fazer antes de ter uma relação de casamento? Bem, há algumas coisas a se ter em mente. Quando eu falo com um jovem casal sobre isso, e faço isso com frequência em um seminário sobre casamento ou algo do gênero, é a nossa sessão de aconselhamento pré-casamento ou algo assim, a causa número 1 do divórcio são as brigas e os problemas financeiros, o estresse do dinheiro e as discussões sobre ele, ok? Se você dissesse que a causa número 1 de morte é ser morto por um urso a caminho da caixa do correio, certo? Então, você analisaria como não ser morto por um urso no caminho para a caixa do correio, certo? Então, se você vai se casar, deve analisar a principal causa de morte. Olá! Essa é a principal coisa que prejudica ou acaba o casamento, né? O que eu Sim, escuto você sim. dizer. E o mais estranho é que é absolutamente circular. É um loop infinito porque ele se retroalimenta, o que significa que a qualidade do seu casamento é um indicador de alto nível de dados para saber se fatura ou não com a riqueza. Pouquíssimas pessoas arrastam um cônjuge chutando e gritando pro status de milionário, sabe? Não acontece por acaso, então. Eu tô trazendo a princesa comigo, certo? Venha, querida, vou É, colocar você nas minhas costas e vamos levá-la até lá. é. Normalmente não funciona. Ou vou levar o cara que é preguiçoso e não quer trabalhar e vou trabalhar mais do que ele. A moça diz, ele é um garotinho e eu vou ser a mamãe dele e vou arrastá-lo até o status de milionário. Não vai funcionar, meu bem. Então, isso acontece nas duas direções. Se essa é a causa número 1, então sim, deve ser algo que tem que ser realmente discutido, sabe? É tipo manutenção preventiva. Isso saúde preventiva. Se a causa número 1 de morte é obesidade, provavelmente deveríamos pensar na obesidade. Eu tô curioso pra saber qual deve ser a pergunta que uma mulher deve fazer ao seu cara nos primeiros meses de namoro sobre dinheiro, para que ela possa ter uma noção se ele é honesto e íntegro e não apenas dizendo algo para ela ficar feliz. Qual é a pergunta que ela deve falar para dizer tipo, ok, esse cara que eu tô junto, ele é um cara sério que vai honrar com esses compromissos de grana pro futuro. Bem, o dinheiro é um reflexo de nossos valores. Como lidamos com o dinheiro, essa é outra razão pela qual é importante. Pois se seus valores não estiverem alinhados, você terá dificuldade em qualquer relacionamento, principalmente conjugal. Então, fale sobre os conceitos básicos de dinheiro, dívidas. Eu adoro dívidas. Vou usá-los o tempo todo. Eu quero dar zero de entrada em tudo. Vou comprar um caminhão sem entrada. Vou comprar um aparelho de som sem entrada. Vou comprar um sofá sem entrada. Não vou dar entrada na casa. E você odeia dívidas? Ok, temos um problema. Vamos ter que resolver isso ou será motivo para encerrar os negócios, ok? E sobre economizar? Não acho que vai economizar dinheiro. Você sempre pode trabalhar ou comprar alguma coisa. Sempre achei que poderia aprender com a sua estupidez. Não deu certo. Minha esposa, no entanto, é uma poupadora nata, sabe? Quando eu entrei pro clube dela foi quando começamos a ganhar, sabe? Então, abençoado seja o seu coração. Ela não sabia disso, mas eu lhe dei uma vida difícil nos primeiros 7 anos. Então, poupar, dívida e generosidade. Não acredito que você deve doar. Se doar, acabará com menos. Isso é matematicamente factual, o que de fato é, mas é um pensamento de curto prazo.
Esse é um jogo finito em vez de um jogo infinito, novamente usando a premissa de Simon em seu livro. E, assim, a generosidade, as coisas sobre as quais acabamos de falar, vamos viver em um caos? Viver em um plano? Eu quero viver em paz Sim. ou no caos, Viver né? com a mente voltada para o futuro? Ou como YOLO? Sabe? Só se vive uma vez, graças a Deus. É sexta-feira, vivendo pro fim de semana. A música tema do nosso casamento é Huey Lewis in the News. Vamos lá. Somos assim, e se formos então, o que isso te diz? Qualquer pessoa que pense a curto prazo, sabemos que é emocionalmente imatura, espiritualmente imatura. Então, se você se casa com alguém ou namora alguém emocionalmente imaturo, e é uma pessoa divertida, sempre será divertido. Mas não será divertido a longo prazo, porque isso causa muito estresse. O fruto disso é desagradável. Então, precisamos estar alinhados em tudo? Não, só precisamos entender qual é a posição da outra pessoa e se ela está muito distante de nós a ponto disso ser um problema. Porque minha esposa é mais econômica do que eu, por natureza. Para mim, economizar é um ato intelectual, um ato espiritual da minha vontade, não é uma coisa natural, ok? Ela naturalmente economiza tudo. Sabe, as sobras da nossa geladeira são grotescas. Sabe, o que eu tô querendo dizer é que ela guarda tudo. Então, na medida em que eu puder me manter próximo a ela nesse aspecto, teremos harmonia. Nós dois, com tudo que passamos, decidimos não ter dívidas. Nós dois nos tornamos planejadores ao longo de 40 anos de casamento. Eu sempre fui um planejador detalhista, então tive que fazer com que ela se juntasse mais a mim nisso, sabe? Mas é melhor fazer isso de antemão do que da forma como fizemos, querendo matar um ao outro. Então você deve concordar com isso, e tudo que os dados nos dizem sobre as estatísticas de casamento e divórcio, e estudamos isso há anos, é que a causa número 1 do divórcio é o dinheiro. As outras três, se puderem concordar, religião, filhos se devem ou não ter e como tratá-los, e como lidar com as pessoas malucas da sua família, sua sogra, e seu irmão preguiçoso que usa cocaína, ou o que quer que seja. Como você vai lidar com isso? Como administrar os limites da família estendida? Bem, se um de vocês acha que as crianças devem ficar soltas e o outro é excessivamente disciplinador, teremos um problema. Ou se um não quer ter filhos e eu quero ter 17, será um problema. Ou eu não acredito que Deus exista, acho que qualquer pessoa que acredita é um idiota. A propósito, acho que Deus existe. Veja, eu sou um problema, eu sou um idiota. Então aí está, essas são coisas. Mas se concordarem, são coisas representativas de seus valores e crenças. Do que você acredita. Quando você chega a um acordo sobre seu dinheiro, acaba concordando com seus sonhos, seus medos, suas visões. Vocês estão de acordo, estão alinhados não só com o que eles são, mas também com a forma como vamos persegui-los. E agora você tem uma harmonia real e uma alta probabilidade de construir riqueza. Essa é a parte estranha da coisa, é o loop infinito que volta para si mesmo. Você acha que amor é suficiente se você tiver religião, filhos, limites familiares, tudo alinhado em harmonia, mas o dinheiro tá totalmente separado? Tipo, vocês se amam, vocês constroem essa vida juntos, tem uns 2 anos e estão pensando, a gente deve casar ou não, mas a gente está distante um do outro. Uma pessoa é indisciplinada, outra é muito econômica e detalhista. O amor é suficiente para poder manter esse casamento saudável a longo prazo, caso não tenha inteligência financeira? Acho que você precisa estar próximo, não precisam estar exatamente alinhados. Mas, de modo geral, precisam pensar assim, porque o problema é que o ressentimento vai se instalar e matar o amor. O revirar de olhos. Quando você revira os olhos, este é o começo do fim. E, Os 4 cavaleiros, exatamente, né? os 4 Pois é. cavaleiros do Apocalipse. Les Parrott fala sobre isso, é um material padrão de John Gottman. É, material dele, mas esse é um dos 4 e, a propósito, é o maior deles. Então, se ele não quiser trabalhar, não manterá o emprego, porque simplesmente não acha que isso seja um problema tão grande. Não é um problema. Eventualmente você perde o respeito e os olhos viram. E esse é o começo do fim, esse é de longe o maior dos 4 cavaleiros, a propósito. Se você não consegue manter... Agora, de novo, minha esposa e eu brincamos sobre nossas diferenças em relação à economia, mas elas não são tão grandes. Sabe, admitimos abertamente que o dela é um ritmo natural, o meu é incorporado, eu tive que decidir fazer isso porque vejo os benefícios, sabe? É contra meu DNA. Você não gosta Sim, eu disso, realmente né? não gosto. O único motivo pela qual economizo é para poder dar e ter mais. É por isso, não porque sinto alegria em economizar dinheiro. Zero. Sabe, mas posso dar mais e comprar mais.
E essas duas coisas me trazem alegria, então aí está. Mas, de novo, estamos alinhados quanto ao fato de que economizar é importante, mesmo que seja por dois motivos diferentes. Se eu acredito absolutamente que é ridículo guardar todo o dinheiro que eu ganho, e ela precisa guardar algum dinheiro para ter paz, pois está sempre ansiosa porque não tem um fundo para um dia chuvoso, então isso acabará prejudicando qualquer coisa que você fizer. Claro. Qual a diferença entre poupar e investir na sua escala? Ou alguém que está faturando mais de 1 milhão por ano nos negócios e tem uma grana extra, qual é a diferença entre poupar e investir? Tem alguma diferença nesse nível? Como, por exemplo, se algum dinheiro é simplesmente guardado numa conta e outros são investidos em áreas? Poupar é de curto prazo, investir é de longo. Muito simples, e você pode definir o que é isso, mas em geral penso que em 3 anos ou menos estou guardando. Realmente não coloco em algo que vai subir e descer, porque preciso de dinheiro lá e tenho que ter acesso a ele. E, assim, não vai render muito, sabe? Mas é estável. Ao investir, posso Entendi. pegar uma onda porque estou jogando no longo prazo. Quais são as porcentagens de poupança e investimento que as pessoas deveriam ter? Bem, você deve ter um fundo de emergência de 3 a 6 meses de despesas, o fundo padrão para dias chuvosos. Depois você precisa economizar e pagar à vista por qualquer coisa que esteja comprando. Você tem uma compra de Natal em seu futuro, o Natal desse ano é em dezembro, se você não sabe, e tem que se preparar. Achei que fosse Eles mudam de novembro. vez em quando, mas só por precaução. Mas só um lembrete. Então, esses são itens de economia e depois disso tudo mais viria para investir. Sabe, porque basicamente, economizar é para proteção, o fundo de emergência e os outros são para compras e evitar dívidas. Pagar à vista pelo meu carro, pagar à vista pelo meu sofá, à vista pela minha viagem. Esses são itens de economia a curto prazo, eu estou economizando para economias de curto prazo. E para longo prazo temos aposentadoria, filhos, faculdade, construção de riqueza em geral, e além de outras coisas. Então, no nosso nível atual, já que ganhamos muito dinheiro, estamos um pouco misturados nisso, porque investimos muito e muito disso não é para daqui a 30 anos, muito disso é para daqui a 6 anos. Eu vou investir dinheiro em um fundo mútuo e até usá-lo para comprar um imóvel ou algo assim, sabe? Mas isso é um pouco diferente. Existem coisas diferentes em investimentos que os empreendedores deveriam fazer fora dos seus próprios negócios em comparação com os funcionários, talvez? Existem diferentes tipos de investimentos que esses indivíduos devem fazer? Quantos estilos diferentes de investimentos eles deveriam fazer? Sabe, número um, nunca invista em algo que você não entende. É um erro que as pessoas cometem o tempo todo. Em segundo lugar, você sempre deve ter uma gama de investimentos, uma diversificação. A Bíblia diz em Eclesiastes, distribua suas porções para 7, sim, para 8, pois o desastre pode vir. Então, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta, como dizemos no mundo financeiro. O mais importante é que, em nosso programa de liderança empresarial, em que trabalhamos com pequenas empresas, com dezenas de milhares delas todos os anos, tem um cara que tem uma empresa de aquecimento de ar-condicionado, tem 20 caminhões, ele tem 40 ou 50 funcionários e nenhum investimento fora da empresa. É seu próprio negócio. Sim, tudo volta para a empresa dele. Isso coloca ele em dois problemas. O primeiro é que ele não é diversificado e se algo der errado, ele está completamente perdido. Segundo, ele não tem uma estratégia de saída para aposentadoria, porque não tem dinheiro. Então, isso torna tudo muito difícil. Ele tem que vender essa empresa, esse é o único pé de meia. Então, é muito melhor que o proprietário de uma pequena empresa também tenha seu próprio 401k, seu próprio Roth IRAs e fundos mútuos de ações de bom crescimento, e compre um imóvel na qual a empresa não esteja inserida. Além disso, Fora da sim, empresa. temos cerca de 450 milhões em imóveis nesse campus que já estão pagos. Mas, além Isso é disso, incrível. eu tenho um monte de imóveis que não são desse Você me lugar. inspira, cara. Mas eu não estou me gabando, não é esse lugar. Não é esse investimento, 100% né? de Pois nossos é. imóveis não são edifícios Ramsey, graças a Deus. Isso não seria sensato? O que aconteceria se o inquilino falir? Você perderia seu negócio e seu inquilino? E eu tenho um grande prédio vazio aqui do ponto de vista do investimento imobiliário, isso é assustador. Eu tô curioso, parece que os ricos, muitos deles, né, entram em mercados imobiliários e eu segui o seu conselho, não todos eles, eu cometi muitos erros, mas segui muitos dos seus conselhos e eu comprei meu carro em dinheiro. E como eu não entendia de imóveis, eu coloquei meu dinheiro em fundos Sem imobiliários, né? problema. Em vez de comprar e gerenciar, descobri Tudo como bem.
consertar, lidar com empreiteiras e tudo isso. Sim, os REITs estão indo bem. Coloquei o dinheiro num fundo. Mas eu quero entrar no mercado imobiliário, né? Não sei se eu devo, eu quero fazer porque é uma ótima classe de ativos e para poder construir um patrimônio de longo prazo. Mas eu não entendo completamente porque eu nunca comprei propriedades para investir. Bem, tenho comprado imóveis desde os 18 anos de idade. Minha mãe e meu pai trabalhavam no ramo imobiliário quando eu estava crescendo. Eu tive a minha licença de corretor de imóveis 3 semanas depois de completar 18 anos. Isso tem quase 50 anos. Faço isso há mais de 40 anos, sabe? E o setor imobiliário é muito romântico. Especialmente no TikTok, sabe? Parece que nada pode dar errado. Tudo é ótimo. E 30 mil por mês no meu Airbnb, quando na verdade é exatamente o contrário. Tudo vai dar errado. Conte com isso, o telhado vai vazar. Outro dia a máquina de gelo de uma geladeira estourou e inundou a casa inteira. Tive que cuidar do mofo. Deus. Tem uma casa pequena aqui, ela ficará completamente fechada por 6 meses enquanto reconstruímos tudo. Oh, meu Deus. Não há nada de romântico ou divertido nisso. Os locatários não estão pagando por isso, porque não há locatários. Está cheio de mofo, certo? Olá. Então a vida é assim. O setor imobiliário ganha mais dinheiro do que outras classes de ativos, mas tem muitos mais problemas. Então, Eu não gosto do incômodo, né? Mas como você administra? você compra um REIT ao invés disso. Mas a questão do REIT, muitos REITs estão indo muito bem. É um investimento confiável. Ou compre algo desse tipo, onde você está fazendo uma sociedade limitada e possui um terço, ou algo assim, sabe? E alguém com longo histórico está fazendo um bom trabalho, eles estão fazendo isso com pouco ou nenhuma dívida e esse tipo de coisa. Vai nessa direção. E aqui está o ponto. Há classes de imóveis que são menos incômodas, ok? Armazéns, quase sem problemas. Porque você pode alugá-lo por 3 vezes e o inquilino cuida de tudo, impostos, seguros, reparos. Eu estou estudando isso. Você acha que é melhor para alguém entrar num investimento de rede tripla do que propriedades unifamiliares? Residências unifamiliares são o maior fator de incômodo. Porque existe um drama. Há mais drama do que imóveis comerciais, do que em prédios de escritórios. Existe algum drama em prédios de escritórios, de varejo? Eu tenho um pouco de cada, mas muito raramente. O cara da academia de ginástica faliu em seu centro comercial e há um pouco de drama. Mas Os inquilinos ficam mais tempo e tudo isso. Eles estão olhando para isso com olhos de negócios. E não com olhos de minha esposa está brava porque a máquina de lavar a louça está quebrada. Assim é um pouco menos de diarreia explosiva associada a isso. Então, uma Menos forma emocional. Uma maneira de chegar ao residencial é fazer um grande número de apartamentos, como um apartamento de 50 ou 250 unidades. E então você tem um gerenciamento no local para lidar com tudo isso, e novamente você se afasta e apenas observa as métricas e eles gerenciam o drama. Então isso pode funcionar para você. E tudo bem também, não tenho nenhum apartamento, mas não sou contra eles. Mas, de novo, tudo com imóveis é mais trabalhoso, até mesmo um depósito é pior que um fundo mútuo. No fundo mútuo, você coloca o dinheiro lá, abre seu e-mail e pronto, lá está ele. Não é incômodo. Sem decisões, você não pode tomar nenhuma decisão, ninguém pede sua opinião. Você só recebe um e-mail. Mas vai obter uma taxa de retorno de 10% ou 12%, e a maior parte dos meus imóveis tem uma taxa interna de 17% a 20%, incluindo impostos, o crescimento e os fluxos de caixa do aluguel. Com todos os benefícios, você está mais interessado em imóveis comerciais ou residenciais? Temos vários de cada um, mas provavelmente vamos passar das familiares para as mais comerciais. Sério? Sabe, meu genro administra todos os imóveis e está cansado disso. As residências familiares deixam você louco. Pois é, comparativamente às outras coisas, você prefere ter 10 milhões em um centro comercial ou sei lá, 20 casas que custam $500 mil? Meu Deus. Isso é diferente. Mas, ei, as casas são um ótimo lugar para começar se você quiser fazer uma. E se pode gerenciar um inquilino em uma casa, com certeza pode gerenciar um inquilino comercial. Então, em vez de se apegar ao seu dinheiro, você pode dizer: obrigado por ficar comigo, vá abençoar o mundo e volte com seus amigos o mais rápido possível. Volte. Obrigado por estar aqui, vá abençoar o mundo, volte o mais rápido possível, né? Com mais amigos. Pois é divertido, né? É uma metáfora.